Bom, pessoal, esse bloco agora a gente vai trazer mais questões, além dos que a gente já trouxe durante a aula, tá? São mais 30 e algumas coisas questões, a gente vai dar 20 até 50 e alguma coisa, tá? E é claro, conforme forem saindo novas questões sobre o tema, eu vou fazendo gravações novas e vou adicionando aqui e adicionando no PDF, tá? Então, como eu já falei para vocês, eu estou fazendo a gravação em 2023, certo? 2023. Quando eu terminar, suponho que eu termine na questão 55, né? Vou deixar disponibilizado para vocês. Aí saíram mais 2 concursos esse ano, e desses 2 concursos tiveram mais 4 questões relacionadas a esse assunto aqui. O que eu vou fazer? Vou gravar essas 4 questões e vou botar lá na numeração, né? E gravar e entregar para vocês. Ou seja, vamos supor que aqui tem até 54. Aí saíram mais 4 questões. Eu vou e gravo como 55, 56, 57, 58. Beleza? E boto lá no PDF também, subo uma nova versão do PDF com essas 4 questões novas. Tá legal? Vamos lá então, vamos para as questões, vamos tentar treinar. Para quem está assistindo aí gravado em casa, dá um pause, né? Eu sempre sugiro isso, que tente fazer a bateria de questão sozinho, né? Não fique só escutando o da Rocha falar. Tente ali analisar e errar, não tem problema, a hora de errar é agora. É na hora da prova que a gente não gosta de errar e não pode errar. Mas aqui é aprendizado, tá legal? É aprendizado. Então eu normalmente digo que a gente tem 3 fases, né, de exercícios. O primeiro é para a gente testar se a gente aprendeu, não é para reter nada, é para a gente testar. Será que eu aprendi? Deixa eu ver se eu entendi. Beleza. A segunda fase de questões é para você memorizar, para você começar a treinar a memorização. Eu aprendi, já vi aqui na primeira fase de estudo, lá no meu planejamento, que eu aprendi a matéria. Depois, eu quero ver se eu retivo. Então, e se não retivo, vou reter. Vou ficar treinando, fazendo outras questões, ou repetindo a mesma até, para reter aquele conhecimento. E a terceira fase de questões que eu considero é a fase de simulados. Porque ali eu já não estou mais vendo se eu aprendi. Você sabe que aprendeu. Você sabe que já memorizou grande parte. Mas eu estou treinando ali tempo de prova, né, situação de prova. Eu acho que é uma outra fase dos exercícios. Tá? Aqui a gente quer testar se a gente realmente compreendeu, se a gente entendeu o que foi ensinado. E para isso, eu vou muitas vezes aqui demorar um pouco mais nas questões, tá? Porque eu entendo que quem gosta de ver o vídeo, ele gosta de ouvir, né? Ouvir o professor falando. Ele memoriza mais fácil assim. Tem gente que memoriza mais fácil lendo o PDF. Então, quem preferir, vai lá, faz no PDF, já viu a resposta, errei aqui, ponto, acabou. Aqui não. Aqui eu sempre tento fazer quase como se fosse uma revisão. Eu explico, olha, saiu daqui zerado, blá, blá, blá. Então eu vou nos mínimos detalhes aqui para vocês ficarem martelando aí na cabeça. Tá legal? Vamos lá. Vamos para a questão de número 20. A gente parou na 19 aí durante a teoria. A número 20 fala o seguinte. Sobre as hipóteses de incidência do ICMS, analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta. E ele vai dar aí 5 alternativas para a gente analisar qual que está de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Letra A. O imposto incide sobre fornecimento de mercadoria com prestação de serviço. M mais S. Ele incide, gente? Incide, tá? Eu diria que incide sim, mas não incide sempre. Então, em questão de prova, ainda mais de banca menor, né, Unemate, quando eu fico assim, ó, na dúvida, será que é isso ou não é? Eu sei que incide algumas vezes, mas será que ele está falando que incide algumas vezes só ou ele está falando que incide sempre? Né? A gente fica naquela dúvida. Então, eu vou botar uma bolinha aqui e se as outras estiverem todas erradas, eu marco ela. Tá? Mas, tecnicamente, está errada. Tecnicamente, estaria até certa. Né? O imposto incide sobre o fornecimento de mercadoria com prestação de serviço? Incide, né? Algumas vezes incide. Então depende da pergunta que for feita. Então, como ali depende mais de linguística, de português mesmo, de interpretação, do que propriamente dito da legislação, eu vou deixar uma bolinha ali e depois eu volto. Não vou marcar nem falso, nem verdadeiro. B. Está no campo de incidência do ICMS o fato correspondente à entrada de mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica, desde que seja contribuinte habitual do imposto, devidamente cadastrado na Secretaria da Fazenda. Bom, importou, como eu falei para vocês, se lascou. O que ele está. Aqui está uma afirmação completamente errada. Por quê? Porque ele fala que incide, completamente não, parcialmente errada. Ele fala que incide o ICMS na importação,
Tá? Só que depois ele fala desde que seja habitual. E a gente viu que na importação não necessita de habitualidade para se caracterizar o fato gerador, para a gente ter um fato gerador acontecendo. Tá? Então ele não precisa fazer isso habitualmente, a pessoa que importa, não precisa estar cadastrado, credenciado na fazenda, não interessa. Importou, se lascou, independentemente de finalidade, independentemente de habitualidade, independentemente de volume que caracteriza o intuito comercial. C. O ICMS incide sobre a utilização de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro estado e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. Aqui a gente tem o nosso famoso DIFAL, tá? O nosso famoso DIFAL, a gente viu bastante o DIFAL ali na emenda constitucional 87. Então, para relembrar, o DIFAL, ele ocorre em operações ou prestações, né, interestaduais, quando o destinatário vai usar, vai consumir ou vai pegar a mercadoria, o bem para o ativo permanente, certo? Ele não vai dar saída futura. Lembra que a gente explicou que tem que haver uma compensação tributária, tem que haver, a compensação não é a melhor palavra, né, tributariamente falando, mas tem que ter uma equalização da carga tributária. Não pode ser diferente eu comprar em uma operação interestadual e comprar numa operação interna. Não pode ser mais barato, tributariamente falando, comprar de outro estado. Então, para isso, a gente tem o diferencial de alíquota. E para a mercadoria, que é a grande maioria das situações, e para o serviço também. Então, se eu tenho um serviço saindo de transporte, né, saindo do estado do Mato Grosso e indo para o Mato Grosso do Sul, e esse serviço não está vinculado a uma nova prestação de serviço subsequente, então não é alguém que contratou um serviço e que vai prestar depois um serviço. Eu sou uma transportadora, eu contrato você, transportadora, para trazer até mim e eu depois vou fazer um transporte daqui para frente. Então está vinculado a uma operação subsequente, uma prestação subsequente. Então não tem DIFAL nesse caso. Agora não, o transporte começa no Mato Grosso, está indo para o Mato Grosso do Sul, por exemplo, e não tem prestação subsequente, tem o DIFAL. Ou não tem operação subsequente. Então o transporte está levando caneta, essa caneta aqui, do estado do Paraná para Santa Catarina. Essas canetas são para uso e consumo. Então, o transporte não está vinculado nem a uma prestação subsequente e nem a uma operação subsequente, porque as canetas não vão dar saída futura. Então, a gente tem a equalização da carga tributária também para a prestação de serviço. Tá? Então, DIFAL para a prestação de serviço é justamente isso daqui. Utilização de serviço cuja prestação se iniciou em outro estado e não vai ter uma operação ou uma prestação subsequente. Eu recebo em outro estado, vem do teu estado, vai para o meu estado, eu recebo essa prestação de serviço de transporte e não vou, fazer uma operação subsequente, não vou prestar um serviço subsequente, tá? Então, aqui, o ICMS incide sobre a utilização do serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro estado e não esteja vinculado à operação subsequente, sim, é o diferencial de alíquota. O cálculo, já falei para vocês, que a gente viu com a base única, com a base bem simples, e depois, a depender da legislação de cada estado, a gente vê como cada estado vai tratar isso. Inclusive, como a Lei Candir já trata isso. A Lei Candir já regulamentou isso, já colocou que é base dupla, para usar base dupla. Não se preocupe ainda com base simples, base única, base dupla, porque não é o objetivo aqui. Não está na Constituição Federal e a gente está estudando o ICMS na Constituição Federal. Depois, quando a gente for estudar a Lei Candir, eu falo para vocês como a Lei Candir vai tratar essa base única e base dupla, vou explicar tintim por tintim a base única e base dupla, e depois na legislação do Estado, eu vou falar para você, olha, nosso Estado acompanha a Lei Candir. Não, nosso Estado ainda não acompanha a Lei Candir. Beleza? Então, letra C, aqui está muito certo, né? Então aqui eu já posso colocar como falso também, entendendo que ele quis dizer que incide em todas os M mais S, né? E não é verdade. A gente sabe que em algumas vezes até incide no M mais S, mas nem sempre, tá? Nem sempre. Tem situações em que a gente tem, a gente não tem o ICMS incidindo aí nesse M mais S, a gente tem só o ISS incidindo sobre a mercadoria e sobre o serviço. Então, gabarito C, letra D. Não há incidência do ICMS sobre a entrada de estabelecimento do contribuinte de bem ou mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo permanente, porque não há posterior circulação da mercadoria. Isso não tem nada a ver. Acabei de explicar para vocês que isso aqui é o DIFAL.
Então, há incidência sim, porque é para uso, consumo ativo permanente, então tem que ter a equalização da carga tributária, que eu vou mostrar depois para vocês, como eu falei, tintim por tintim, matematicamente, quando a gente for estudar a Lei Candir. E letra E, não incide o ICMS sobre a prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, inclusive sobre transporte de cargas e valores. Transporte intermunicipal, incidência, né? Seja de passageiro, valor, carga, né? Mercadoria, incidência do imposto sem problema algum. Tá legal? Então aqui falsa também, gabarito letra C. Vamos para 21. Com relação ao ICMS, assinale a alternativa correta. A. Os serviços de comunicação não estão sujeitos ao ICMS. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito tranquilo. É claro que está, né? ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Então, desde que seja a comunicação onerosa. Então, a comunicação, sim, está no campo de incidência do ICMS. Letra B. Não pode haver uma mesma operação comercial, ainda que de natureza mista, M mais S, que seja tributada tanto pelo ICMS como pelo ISS. Aqui é absolutamente falso, né? Ele está falando assim, ó, não pode ter uma operação que a gente tenha ICMS de um lado e ISS do outro. Então aqui é falso. Claro que a gente pode ter. Incide no caso de transferência de titularidade de bens do ativo fixo ou imobilizado. Bom, aqui a gente tem, né, a gente tem que comentar alguma coisa. A gente não falou expressamente isso durante a teoria, mas eu não ia deixar de trazer uma questão com 4 alternativas que a gente já estudou por conta de uma. Eu prefiro, né, como eu já falei para vocês, adiantar um pouco do que a gente vai ver e tentar explicar por meio de questão isso daqui. Tá? Não está diretamente na Constituição, apesar da gente conseguir extrair alguma coisa. Bom, gente, ativo fixo ou ativo mobilizado, eles não são mercadorias. A mercadoria é aquilo que está ali para ser comercializado, objeto de mercancia. Então, eu compro ou produzo essa caneta com a intenção de realmente dar circulação nela e não ficar com ela. A definição de mercadoria é uma definição totalmente dinâmica, né? Configurar alguém, caracterizar alguém como mercadoria é uma caracterização temporária. Por quê? Porque eu produzo uma máquina e para mim essa máquina é mercadoria. Eu produzo várias, estou vendendo ali e tal. Você compra essa máquina. Essa máquina para você vai ser utilizada na sua produção. Então para você ela não é uma mercadoria, ela é um ativo. Tá? E o ICMS ele vai incidir sobre a mercadoria. Quando eu estou mandando para você a mercadoria, então incide sobre a mercadoria. Exceto lá na importação, que incide sobre tudo, né? Importou, se lascou. Então, o que acontece? Quando eu estou falando de envio, né, de transferência de titularidade de máquinas, né, de algo do ativo permanente, não só máquina, né, de algo do ativo permanente, eu não estou falando de mercadoria. Então, eu compro uma máquina, uso ela lá por 3, 4, 5 anos, e depois eu vendo para você essa máquina. Ora, essa máquina, ela é uma mercadoria para mim? Não. Então não vai sofrer incidência do imposto nessa saída. Agora, o que alguns estados fazem? E aí, até então dava para a gente entender baseado só na Constituição, né? Definição de mercadoria e tal. Mas agora, a partir de agora não, eu já vou adiantar uma palhinha da legislação tributária de cada estado. O que alguns estados fazem? Alguns estados, eles definem um lapso temporal para definir essa incidência ou não sobre ativo permanente. Como assim, Dallas? Olha, os estados pensam assim, se ele compra uma máquina para o ativo dele, então, né, na próxima saída não vai ter incidência. Na compra vai ter, né? Porque era mercadoria para quem está vendendo. Mas na próxima não. Então o que alguém pode fazer? Estou comprando uma máquina, vou ficar 30 dias com ela e falar, não quero mais. Olha, eu comprei, era para o meu ativo permanente, está aqui, na minha contabilidade. Era para o meu ativo permanente. Então, eu vou vender agora sem incidência do imposto. Aí comprava, ficava 15, 20 dias, 30 dias, falava que era para ativo permanente e mandava para frente. Aí o que os estados, né, pensando nisso, fizeram? Né? A grande maioria deles de forma expressa. Chega e fala assim, olha, beleza, você comprou para o ativo mobilizado,
do teu ativo permanente. Mas, se você vender antes de 12 meses, eu vou considerar isso como mercadoria para você. Então, houve um lapso, né, um tempo em que a legislação dos estados considera, e aí, claro, né, a gente vai ver isso em cada estado, a depender do seu estado, a gente vai ver como que a legislação traz isso, e se traz, porque tem estado que não fala nada, não fala nada, né, não tem como a gente adivinhar, aí não vamos falar também, obviamente. Adivinhar que eu digo para prova, né, porque pode ser que tenha alguma portaria, alguma coisa que fale, eu vou pesquisar e trago para vocês, mesmo não caindo em prova, né, só a título de curiosidade, a não ser que a portaria, né, a instituição normativa esteja, né, dentro do edital. Mas, enfim, os estados eles pegam e falam assim, olha, 12 meses. Então, se eu compro esse ativo permanente, eu uso por 6 meses, estou usando lá como ativo permanente mesmo, e depois dou saída nele, não quero mais, vou vender, a maioria das legislações entendem pela incidência. Por quê? Porque não se completou um período de 12 meses. Teria que ter uma definição de período, de tempo, né, de lapso temporal. Por quê? Para que não compre e fale, 30 dias eu usei, tá, eu liguei a máquina lá, tirei da tomada, já usei, produzi aqui uma bandeirinha, pronto, já usei, vou vender como se ativo permanente fosse e não vou ser tributado. Isso não dá. Tá legal? Então, incide no caso de transferência do ativo fixo ou imobilizado? Não. Se for transferência mesmo do ativo imobilizado mesmo, né, do ativo permanente mesmo, não tem. Tá? Porque não é considerado mercadoria. Então, é falso aqui também. E aí, como eu falei, cada estado vai definir o que entende como tempo, como lapso temporal para tributar ou não. Letra D. Não incide quando se tratar de bem ou mercadoria importado por pessoa que não seja contribuinte habitual do imposto, nos termos da Constituição. Esse tipo de questão, esse tipo de alternativa, cai demais, tá? Parece bobinha, parece, né, simples. Não incide na habitualidade, ou não tem habitualidade, importou, se lascou, mas cai demais. Vocês vão ver aí um montão de perguntas sobre isso, tanto aqui nessa aula 0 de Constituição, quanto na Lei Candir, quanto relacionado à legislação de cada estado. Então, falar que não incide por pessoa que não é contribuinte está falso, né? Importou, se lascou, seja contribuinte ou não, independentemente da finalidade. E letra E, será garantida a manutenção e o aproveitamento do imposto cobrado nas operações ou prestações anteriores, no caso de exportação de mercadoria, mesmo que a Constituição expressamente determine a não incidência nessa saída, né, destinada a mercadoria e serviço para o exterior. Essa é a nossa resposta. Qual era quando a gente viu, né, vedação, estorno de crédito, qual era o entendimento? Olha, se a mercadoria vem com ICMS, se credita na entrada do estabelecimento. Quando sai, se eu já sei que a saída é zerada, eu não me credito. Se eu não sabia que a saída ia ser zerada no futuro, eu me credito e depois eu tiro esse crédito, anulo, estorno esse crédito. Mas, se esse zerado aqui, nessa saída futura, for por ser uma saída para o exterior, então eu não preciso estornar esse crédito, se eu já me acreditei. E se eu já sei no início, já sei que eu vou comprar essa caneta e vou vender para o exterior, posso me acreditar? Pode, é uma exceção à regra. O normal só vai ter crédito na entrada se tiver débito na saída. Tá? Se tem débito na saída, se tem crédito na entrada, se tem débito na saída, normalmente se tem crédito na entrada, salvo algumas exceções. Se não tem débito na saída, normalmente não tem crédito na entrada, salvo algumas exceções. Gabarito letra E. 22. Cefaz Santa Catarina 2010. Assinale a alternativa correta quanto ao ICMS. O ICMS é um imposto não cumulativo? Essa questão aqui é dada, né? Essa questão aqui é impossível vocês errarem. Não tem como. Vocês podem fazer força, mas acredito que ninguém aí tem errado, né, gente? Pelo amor de Deus, não me assuste. Se errar também, né? A gente está aqui para aprender. E não para ser o que não erra e tal. Bom, óbvio que o gabarito é letra A, né? A gente falou tanto da não cumulatividade do ICMS, questão bem tranquila. O ICMS é um imposto de competência exclusiva dos estados, falso, né?
A gente não pode esquecer principalmente do Distrito Federal e também da União quando tiver os territórios. Se tiver território federal, a União vai ficar com o ICMS, que são os impostos estaduais. Se não for dividido em municípios, fica também com os municipais. Mas aqui não pode esquecer do DF. Letra C. O ICMS é um imposto cumulativo, não podendo ser compensado. Absurdo também, né? É o contrário disso daqui. D. O ICMS, por incidir em cada etapa da circulação de mercadoria, dispensa a emissão de nota ou cupom fiscal. Também bem absurdo, né? Qualquer um aí que nunca tem estudado o ICMS, não tem, vamos dizer assim, não tem... nem que alguém nunca tenha estudado, essa pessoa ela não tem como errar. Porque falar que não precisa emitir nota é meio que intuitivo aqui. O ICMS é um imposto que pode ser tanto cumulativo quanto não cumulativo. Gente, o ICMS é não cumulativo, tá? Se a gente fosse viajar um pouquinho aqui, a gente encontraria situações em que o ICMS ele é cumulativo. Isso na prática, na teoria, nunca. Mas na prática, se você tiver uma isenção no meio e não se compensa dos créditos lá de trás, você vê que essa não cumulatividade ela é mitigada, né? Em alguns casos aí, que a própria legislação induz a isso. Tá? Mas, inclusive, isso é fruto de batalha judicial, né? De reclamação e tal. Mas, na teoria ali, ele é não cumulativo e ponto. A essência do ICMS é a não cumulatividade. A gente saiu de um lado, débito, entrou aqui, crédito. Saiu, débito, entrou, crédito. Saiu, por aí vai. Tá? Então, falso. O ICMS é não cumulativo. Você faz São Paulo, FCC 2006, para mim, as provas da FCC são as melhores, tá? São as mais justas, no meu ponto de vista. Ele pega tópicos que realmente importam, que são interessantes, não faz igual a FGV. A FGV pega a coisinha lá a FGV parece que fecha o olho e escolhe lá dentro da legislação toda. Esse tópico aqui é um tópico que às vezes não tem nada a ver com nada. A FGV tem esse defeito, sem contar, né, de muitas vezes aí de ter uma ambiguidade. Só não é mais ambíguo aqui o Sebrasp. O Sebrasp é demais de ambiguidade. Mas, né, a gente não tem nada a ver com isso, a gente vai detonar todas elas. Apareceu, a gente vai matar. Ocorre o fato tirador do ICMS. E o FCC eu gosto também que ela faz questões pensadas. São questões grandes, longas, mas essa aqui não é longa, óbvio, mas tem questões grandes e longas. Mas ela normalmente não bota a letra da lei somente, né? Ela cria uma situação, ela traz um caso, ela faz algumas vezes contas, apesar de ultimamente não ter caído tanta conta, mas contas de apuração do ICMS, contas mais simples, né? Não é conta difícil, mas apuração, débito e crédito, ativo permanente, que a gente vai ver tudo para frente. Por isso que eu acho a FCC a banca mais completa para a legislação tributária, pelo menos. Bom, ocorre o fato gerador do ICMS. Ele quer saber quando tem o fato gerador. Na prestação de serviço compreendida na competência tributária dos municípios, se houver fornecimento de mercadoria. Então, na prestação de serviço, que está na competência dos municípios, que tenha fornecimento de mercadoria. Então, é M mais S, mas fala que o S está na competência dos municípios. Se o S está na competência dos municípios, não há que se falar em ICMS, porque ele não falou nada de ressalva. Se ele tivesse falado, está na competência dos municípios, mas com ressalva que permita a cobrança do ICMS. Ele não falou isso, tá? Então, tá falso. Letra B. Na prestação de serviço não compreendido na competência tributária dos municípios. Olha só, gente. Isso aqui é uma questão que causa muita dúvida nos alunos. Ele fala que incide o ICMS na prestação de serviço, numa prestação que não está no campo de competência dos municípios. Então você olha para a lista da lei complementar e não está lá. E o ICMS, eu vou tributar. É verdade isso? Não. Cuidado, entenda, não decore, entenda, é isso que eu peço para vocês. A análise que a gente vai fazer, se está na competência tributária dos municípios ou não, olhar para a lista da lei mandona, essa análise vai ser somente se tiver
mercadoria mais serviço. Mercadoria com prestação de serviço. Aí sim, se não tiver lá, o ICMS incide sobre tudo. Mas se tiver um serviço solto, só vai ser tributado pelo ICMS se for transporte, nos casos, né, intermunicipal e interestadual, e se for prestação de serviço de comunicação. Qualquer outro, não. Tá? Então, vamos supor que exista, deixa eu ver aqui, um serviço, sei lá, esse exemplo aqui eu já usei bastante, um serviço de aguentar a sogra, tá? Então, tá lá. Eu inventei, olha, aguento sua sogra por 1 hora, tá? E cobro R$100. Tá legal? Aí muita gente chega para mim, não, eu quero esse serviço, chega aí 1 horinha para aguentar minha sogra aqui para eu fazer outra coisa. Beleza, né? R$100, R$100. Mas isso aí é tributado pelo ICMS ou pelo ISS? Primeiro, não tem mercadoria junto, tá? Eu olho lá para o ISS. Tá na lista da lei complementar? Não tá. É tributado pelo ISS? Não. Beleza. ICMS eu sei que não é também, porque aguentar a sogra é uma prestação de serviço que não é circulação, não é transporte interestadual e intermunicipal e não é comunicação. Então não incide nem ISS e nem ICMS nesse caso. Tá? Não tem nenhum dos dois. E não há problema algum. Muita gente acha, tem que ter ou ISS ou ICMS no serviço. Não. Tem um outro serviço que não vai ser tributado por nenhum dos dois. Por quê? Por conta dessa situação de não estar na lista da lei complementar e não ser hipótese de incidência do ICMS também. Tá certo? Então, quando ele fala aqui que a prestação de serviço não compreendida na competência tributária do município é fato gerador de ICMS, está errado. Vai ser se houver uma mercadoria junto. Eu chego, beleza, olha, cobre para aturar a tua sogra e levo com fornecimento de sei lá, um tampão de ouvido para você. Então, estou fornecendo, vendo tampão de ouvido para aturar a sogra com o meu serviço de ficar aturando ela 1 hora. Opa, aí eu tenho circulação de mercadoria com um serviço e esse serviço não está na competência do município. Mas aí tem mercadoria junto. Aí o ICMS incide sobre a mercadoria e sobre esse serviço também, que não é um serviço de transporte nem de comunicação. Beleza? Entendido? Então aqui está falso. C. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, compreendidos na competência tributária dos municípios, mas que, por indicação expressa na Lei 637489, que dispõe sobre o ICMS no Estado de São Paulo, sujeitam-se à incidência no imposto de competência estadual. Opa, isso aqui foi uma pegadinha, tá? Dessa questão de São Paulo, serve para tudo quanto é estado. Ele está falando assim, ó, fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, compreendida na competência tributária dos municípios, mas que por indicação expressa da lei do ICMS de São Paulo se sujeitam ao imposto estadual. Isso aqui está errado, gente. Quem faz essa ressalva é a Lei Complementar 116, a lei mandona, e não a lei de São Paulo. Tá? Então ele está falando que tem indicação expressa da lei de São Paulo que sujeita a mercadoria ao ICMS. Não é isso. Não é isso. Não é a lei de São Paulo que vai mandar, não é a lei de Alagoas, não é a lei do Rio de Janeiro, não são essas leis que vão mandar na nossa incidência do ICMS quando tem M mais S. Eu vou olhar para a Lei Complementar 116. Eu olho para a Lei Complementar 116, tem o serviço lá, como ele falou aqui, é da competência do município. Não tem ressalva, o Estado de São Paulo não pode colocar na sua lei do ICMS que tenha ressalva. Deu para entender a diferença? O problema aqui, o erro aqui é citar que uma lei de um Estado vai fazer essa ressalva. Ele pode simplesmente copiar o que tem na Lei Complementar 116 e trazer para a sua legislação, para deixar claro lá na legislação, olha, quando for serviço de buffet, ICMS sobre a mercadoria e ISS sobre o serviço. Mas não é ela que está definindo isso, ela está copiando algo que a Lei Complementar 116 definiu. Ela não pode ir contra a Lei Complementar 116. Entendeu? Então, é o que eu falei, né? Ela não pode chegar e falar, ó, tem um serviço lá na Lei Complementar 116, por exemplo, sei lá, a hospedagem. Né? A hospedagem com
mercadoria dentro da diária. Então você paga lá R$1.000 por resort e está tudo incluído. ISS sobre tudo. A lei de São Paulo não pode chegar, não. Nesse caso, mercadoria, ICMS, ISS serviço. Beleza? Quem tem que fazer isso é a lei complementar 116. Por isso essa daqui também está falsa. Letra D. No fornecimento de mercadoria com prestação de serviço compreendido na competência tributária dos municípios, mas que, por indicação de lei complementar, sujeitem-se à incidência do imposto de competência estadual. Então, fornecimento de mercadoria com prestação de serviço. Esse serviço está na competência do município, então incide ISS sobre o serviço, mas que, por indicação da própria lei complementar, lei complementar 116, sujeitem a mercadoria ao imposto estadual, que é o ICMS. Então, essa aqui está correta. Porque a própria lei complementar, a própria lei 116, ela está indicando a ressalva gabarito letra D. No fornecimento de mercadoria com prestação de serviços, compreendido na competência do tributário do município, mas que por indicação de lei municipal sujeitem-se à incidência do imposto de competência estadual. Falso também, é a lei complementar, é a lei complementar 116. Não pode uma lei municipal extrapolar o que está na lei complementar 116. Simplesmente ela chega e fala, lá na lei complementar 116 fala que a incidência é dessa forma, do ICMS e ISS. Aí a lei de São Paulo chega e fala, não, a incidência é dessa forma, não pode. Quem tem que fazer essa divisão é a lei mandona, é ela que manda. Esqueçam lei estadual, esqueçam lei municipal. Quem faz essa decisão, quem toma essa decisão é a lei complementar 116. Ah, mas eu vi na legislação tal que está diferente da lei complementar 116. Não pode. Estar é uma coisa, está errado. A Assembleia de cada estado pode fazer a lei que ela quiser. Se é inconstitucional ou não é outra história. Se é ilegal ou não é outra história. Tá certo? Agora, poder não pode. Aí vai ser objeto de inconstitucionalidade, ADI, ação direta de inconstitucionalidade ou de qualquer outro meio que o ordenamento jurídico permita. Então, gabarito letra D. 24. Você faz Rio de Janeiro, FGV 2008. Analise as afirmativas a seguir. Analise as afirmativas a seguir. 1, 2 e 3. Eu sempre gosto de ler isso aqui depois. 1, 2, 3. Vamos ver o que ele quer, o que ele está pedindo primeiro, para depois saber, né, o que eu vou fazer. Tá, ele quer quais são as verdadeiras. Então, obviamente, vamos ter que julgar VOF. Nas operações ou prestações... mas ele sempre vai fazer isso, pedir a verdadeira ou a falsa. Não. Algumas vezes ele pode perguntar assim, o local, como tem, caiu no Cefaz de Pernambuco, o local da operação é o estado X em qual situação? Então não é para você ver se é verdadeiro ou falso, assim, definir o local da operação, por exemplo, que a gente vai estudar a fundo na LICANDI e na legislação do estado também, o estado ou o DF. Então, nem sempre. Por isso que eu não gosto de perder tempo lendo esse montão de coisa. E tô lendo. E aí, mas o que ele quer? Eu vou lá e olho primeiro o que ele quer e depois volto aqui na questão para analisar, se for o caso. Nas operações ou prestações que destinem mercadoria ao exterior, não há incidência do ICMS. Verdadeiro, né? A gente não tem incidência do ICMS. Imunidade, né? Devendo o contribuinte exportador estornar o crédito do imposto cobrado nas operações anteriores. Devendo o contribuinte exportador estornar. Não há necessidade de estorno, tá? Exportação, se mantém o crédito, a gente já viu, tá lá na Constituição, artigo 155, parágrafo 2º, 10A. 155, parágrafo 2º, 10A. Ele fala que não vai incidir na exportação, assegurada a manutenção de crédito. Então, falsa. Letra B não. Número 2. O ICMS incidente na importação de mercadoria e bens é devido ao estado de seu estabelecimento destinatário. Tá correto, tá? A própria Constituição fala, né?
cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio do destinatário da mercadoria. Está correto, é isso. Né? E quando a gente vai para a Lei Candir, ela fala em onde ocorrer a entrada física, que nada mais é do que o destinatário. Por que isso, né, gente? Porque, vamos lá, a gente tem que definir quem é o destinatário final daquela mercadoria. Isso aqui já estou fazendo uma introdução para discussões futuras. Por quê? Porque muito Estado, muito contribuinte, aliás, ele pegava um Estado que tem muitos benefícios fiscais e importava por lá. Então ele chegava assim, ó, eu vou montar um escritório de 2 por 2, 4 metros quadrados, lá no Espírito Santo, que tem incentivo à importação, importo por lá, ganho esse benefício fiscal da importação e depois eu mando para o meu estado. Aí, pô, obviamente uma guerra, né, entre os estados. São Paulo mesmo estava brigando com Pernambuco e tal. Por quê? Porque, na verdade, qual era o destino mesmo dessa mercadoria desde sempre? Era lá, o Mato Grosso, por exemplo. Ele só foi para o Espírito Santo para aproveitar esse benefício fiscal, entrou e já saiu para, às vezes nem entra lá diretamente, né? Já faz uma triangulação, já manda direto para o Mato Grosso. Então, para deixar isso bem resolvido, a gente precisa ver quem é que de fato está contratando essa importação, trazendo essa mercadoria. Então, vamos supor que eu esteja no Mato Grosso, eu, da Rocha, pessoa física, e utilize um serviço, eu vou utilizar um serviço de uma importadora, né, uma empresa de comércio exterior. E eu vou comprar, eu paguei, né, para o meu remetente, só que ela vai fazer lá o desembaraço e tudo mais. Vai chegar no estabelecimento dela lá e vai mandar depois para mim. Quem contratou, quem fez essa importação, né, qual é o destino final dessa importação, o objetivo final? Ela chegar no meu estabelecimento. Então, o ICMS vai lá para o meu estado, Mato Grosso. É diferente de eu chegar para uma loja e comprar dela. Essa loja está em São Paulo. Olha, eu quero uma coisa tal, 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 assim, assado. Beleza, vendido. Ela de São Paulo vendeu para mim. E ela compra do exterior. Compra do exterior e manda entregar diretamente para mim. Aí, na verdade, quem comprou, quem fez o contrato lá com o exterior foi essa empresa de São Paulo. Então, ICMS para São Paulo na importação. Depois, como vai ter uma saída interestadual com mercadoria importada, a gente já aprendeu, a alíquota de 4% saindo de São Paulo. Então, ele paga o ICMS na importação, depois paga 4% na saída interestadual. Tá? Aí esse ICMS fica com São Paulo. Deu para entender a diferença? A diferença se for só um intermediador ali, e você fazendo contrato com alguém lá fora, no exterior, ou é diferente de você comprar de alguém que esse alguém vai comprar do exterior. Tá? Aí a entrada física inicial, é o objetivo inicial, final, é o teu estabelecimento lá no Mato Grosso, mas quem está fazendo o trâmite todo da importação, o objetivo da importação é o cara de São Paulo. Esse cara de São Paulo está assumindo os riscos, está fazendo o contrato, então ele trouxe o Brasil, importou. Então ali acabou de fato a importação. A importação acaba com o desembaraço aduaneiro, mas ali de fato acabou. Opa, chegou no meu estabelecimento. Qual era o meu objetivo quando eu fiz o contrato com o exterior de compra? Chegar a mercadoria no meu estabelecimento. Então, chegou, beleza, ICMS para o meu estado e depois eu dou saída para o estado destinatário, que no caso é lá para o comprador. Essa é a diferença. Aqui na nossa Constituição, ele é muito limitado. Ele só fala que é o estado no domicílio lá do destinatário, né? O domicílio ou o estabelecimento do destinatário. Mas isso a gente vai ver com maior riqueza de detalhes, mas é exatamente isso que eu expliquei para vocês. Tá? É o objetivo, você tem que olhar para o objetivo. Normalmente as legislações se limitam a falar onde ocorrer a entrada física, o estabelecimento que ocorrer a entrada física ou o domicílio quando não estabelecido. Ou seja, quando não tiver um estabelecimento, eu, por exemplo, importando, não tenho estabelecimento, sou pessoa física. Então vai ser o meu domicílio, né, a minha residência. Então, é o estado do destinatário? Sim, verdadeiro. Destinatário, né, entenda dessa forma que eu falei para vocês. O ICMS não incidirá sobre operações que destinem a outros estados, petróleo, inclusive lubrificante, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Bom, aquela situação, né? Ó, operação aqui, destinando a outro estado, então é isso aqui, ó, essa saída que ele está analisando,
petróleo, inclusive lubrificante, combustível líquido, gasóleo, derivado, energia elétrica realmente sai com zero. A entrada aqui tem ICMS? Aí lembra? Depende. Se for para uso ou consumo, vai ter incidência para esse estado destinatário. Se for para industrialização ou comercialização, eu espero, não vai ter incidência ali na entrada, eu espero para ver, porque, como a gente falou, né, energia elétrica e petróleo são produtos, são mercadorias que são consideradas nacionais, né, de todo mundo. Então, vamos priorizar não quem produz, e sim onde está ocorrendo o consumo. E lembrando também, aqui verdadeiro, lembrando também que no caso dos combustíveis, se estiver na incidência monofásica, isso aqui não se aplica, isso aqui é uma regra geral. Mas se um combustível, por exemplo, a gasolina, que está dentro da lei complementar 92 que a gente viu, né, que a gente citou aqui, na verdade, né, como a gasolina está lá, ele não tem essa não incidência aqui para a gasolina, porque ele está dentro da monofasia. Então, é isso. Só a primeira é falsa. Gabarito, então, letra A. Bom, a questãozinha de verdadeiro ou falso. Considerando o ICMS, julgue o item abaixo. O ICMS incide sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda que se trate de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre serviço cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Aí é uma questão bem simples também, né? Aqui importou, se lascou. Ah, mas é para uso e consumo. Lembra que eu falei? Independentemente de finalidade. Não importa a nossa finalidade. Independentemente da finalidade. Se é uso, consumo, ativo fixo, importou tanto mercadoria quanto serviço, incidência do imposto. Por isso, aqui a gente tem uma alternativa, uma afirmação verdadeira. Bom, eu vou fazer o seguinte, para não ficar um bloco muito grande, tá? Eu vou cortar esse bloco e no próximo bloco a gente começa aqui da questão 26, tá legal? Só uma coisinha, gente, lembrando que essa aula serve para todos os estados, tá? Todos os estados. Então, nessas primeiras aqui eu coloquei, acho que não dá nem para vocês verem, mas aqui embaixo no slide tá, deixa eu ver, aumentar aqui, a Cefaz Paraná, porque eu peguei o slide, estava fazendo para o Paraná e peguei o slide lá do Paraná. Nas próximas nem tem isso, vocês vão olhar que nem tem isso, tá? Mas vale para todos os estados, óbvio, a Constituição Federal. Aqui que era para eu ter tirado aqui Paraná e acabei não tirando, beleza? Então vamos para o próximo bloco, para a gente começa na questão 26 e toca o barco. Vamos lá.